Bom dia. Aí tá o Baruque aí, ó. Vai fazer o seu treino de força. Vamos, Baruque. Vamos. Isso aí é o treino de força do Baruque. Isso, garoto. Bom, Baruque. Isso. Bom, garoto. Bora, vamos. Isso, Baruque. Aí é o Baruque, né, garoto? É, garoto. Falou. Vamos continuando o treino aí. Aí tá o Baruque. Atenção, Baruque. Depois do treino de força. 14 quilos de anilhas. 5 repetições. Um treino leve hoje por causa do tempo, né? Geralmente eu faço de 20 repetições acima. Apesar do equipamento ser simples, exercício simples, mas funciona. O básico sempre funciona. Se uma pessoa ela não pode passar o básico para o cachorro, se uma pessoa não pode criar um filho, não pode alimentar, não pode ensinar, não pode educar, é melhor não ter um filho, né? Não pode criar, né? Então se não pode passar o básico, vai passar o quê? Se não pode pagar alguém, também. Pode ver que o equipamento não trouxe nenhum problema ao dog. Dog totalmente saudável, graças a Deus. Mi vida, feliz cumpleaños a la reina del hogar, corazón. Ven acá. Uy, mi amor, no sabes cuánto te amo. Cambiaste mi vida completamente, sí, mi amor, créeme que has cambiado mi vida. Toma estas rosas, mi amor, se parecen tanto a ti. Esa sonrisa perfecta que tienes siempre me ha Mi amor, llenado te tanto. juro que estoy sorprendida. Pero sigue nuestro caminito. Muéstrame, ¿qué dice eso? Hace 2 años mi mejor amigo nos presentó. ¿Cómo no olvidar a Santiago? El promotor de toda esta Y historia. que nos ayudó en nuestra relación. Mira, tu casa en la playa. ¿Te acuerdas de esta foto? ¿Cuándo fuiste? La tomamos a las 3 de la mañana, ¿te acuerdas? Sí, muy bien. Amor. Nos apasiona lo mismo, el gym, mi amor. ¿Te acuerdas cuando entrenamos juntos? Mi amor, si por eso te manejas horrendo, es más, date una vueltita, mi vida, para mí. Ese cuerpazo es producto de tantos gimnasios, mi vida, juntos. Mi vida, mira, mi amor, nuestra primer foto. ¿Cómo no olvidar cuando me dijiste, tomémonos una foto y mira cómo hemos cambiado? Mira esa, Es verdad que estamos, estás Qué hermosísima. lindo, chocolate, rosas, velas, mi amor, qué lindo. Créeme que no sé, nunca me imaginé que me ibas a dar esa linda sorpresa. Sí, mi amor, créeme que va a ser una sorpresa que nunca te vas a Casi olvidar. ya llegas a tu sorpresa. Entra mi vida. Mira, mi amor. ¿Qué te parece todo esto, mi amor? Hermoso, mi amor, te juro que lindo. Nos juramos amor eterno. Sí, mi amor, Supuestamente, 2 ¿no? años y seguimos aquí luchando. Supuestamente el amor eterno, mi vida. ¿Recuerdas a este oso? ¿Te acuerdas, mi amor, el oso? No me voy a olvidar de ese ¿Cómo oso. no olvidar? 10 tiros y hasta que le Me di. hubiera comprado toda la juguetería, el puesto ese en completo. Lindo, mi oso. Pero aquí hay otra sorpresa, mi amor. Mi amor. Ay, ¿qué habrá aquí? No estoy emocionada. Mi amor, pero tienes que Mi abrirlo. corazón late a mí, mi amor. Uy, mi amor. Se te va a salir el corazón, Sí, créemelo. no sé, ¿qué será? Una de las cosas que tanto has querido en tu vida. Ay, mi amor. En serio. Y yo lo sé. Te tengo un regalo abajo. Mi amor, ¿y mi ropa? ¿Qué No has sé. hecho con mi ropa? ¿Dónde podrías dar tu ropa, mi amor, si no está aquí?
¿Qué será? ¿Que nos vamos de viaje? No sé, ¿qué es lo que más? ¿A dónde tú has querido ir siempre? A Cancún, mi amor. Vamos a ver, vamos al patio. En el patio estará tu sorpresa. No puedo creer, mi amor. Te juro que estoy emocionada, feliz. Llegar del trabajo y encontrarme con esta hermosa sorpresa. Te juro que me hace la voz más feliz. Mi amor, me encanta. Mi amor, ¿y estas maletas? Son para parte de nuestra sorpresa, mi amor. ¿Me vas a llevar? Detrás de esta puerta va a haber algo que nos va a cambiar la vida. Ay, mi amor, En serio, qué para bien. siempre, y es algo que tú creo que no te lo imaginas. Pero, mi amor, en serio, Me ganas yo- de llorar. yo en mi corazón hay una persona que le agradezco mucho, y es a Santiago, por permitirme estar contigo. Él fue el promotor de todo esto y creo que sería menester que lo llames para hablar con él. A Santiago. Sí, mi amor. Ay, llamar a Santiago. No tiene nada que ver en esto. Mi amor, pero él es parte de nuestra historia de amor, bebé. Sí, pero- Pero no dañemos la sorpresa, solo llámalo y sigamos para que veas tu tan ansiado regalo, bebé. Vamos, Yo, llámalo. yo opino que no tiene nada que ver Santiago, pero ya que insistes. Mi amor, créeme que te vas a quedar tan sorprendida de todo lo que va a suceder. Es más, el viaje de tus sueños. No contesta. ¿Cómo no contesta? Hola, Santi. ¿Cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Llamándome, ese milagro. Aquí, Santi, que estamos haciéndole una sorpresa a mi querida Cecilia por su hermoso cumpleaños, ¿verdad? Entonces, queremos que tú seas partícipe de esta historia de amor, porque ¿te acuerdas cuando me la presentaste? Claro, pues hermano, no me voy a acordar. Ya, entonces, ella está aquí esperando para abrir esta puertita y ver su regalo. Entonces, mi amor, todo tuyo. Esta es tu sorpresa. Qué bonito, ¿no? Felipe, ¿qué es todo esto? No sé, ¿Jugando? no sé, Es dígamelo, una broma de mal gusto. díganmelo ustedes, pues. O esos no son chats entre ustedes. ¿Ah? ¿Qué me puedes decir de esto? Santiago con- Ah, o sea, me van a querer ver la cara de idiotas, ¿no? No, eso debe ser un chantaje. Oh, un chantaje. ¿Y esto qué dice aquí? El cachudo de tu marido. O sea, yo soy el cachudo Entiendo. y tú se supone que eres mi mejor amigo. ¿Ah? Tú se supone que eres mi mejor amigo. Qué linda, ¿no? La foto que te manda mi sensual esposa. Cecilia, Ceci. No. Ya, por favor, o sea, ya. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué crees? ¿Que vas a borrar algo con quitarme el No, teléfono? está loco, no sabe lo que dice. Ah, no sabe lo que dice, ¿no? Ay, mira, mira, mira el regalito por tus 30 años, mi amor. Ah, Mi amor, te juro que ¿Ah? no sé. Ah, no sabe. Y me dijiste que te lo habían dado tus amigas. Eso me lo dieron mis amigas. Ah, sí, de tus amigas. ¿Qué dice aquí? Ay, qué lindo, Santiago. Felipe, la gente No, no, no. no quiere ver No, nada, es no. un montaje. Leamos esto. No es eso, Cecilia. Creo que nos estamos arriesgando mucho. Felipe se puede dar cuenta. Creo que mejor dejemos las cosas así. No, tranquilo, que él no se va a dar cuenta. De mi parte, jamás. Linda la señora. Sí, eso es ¿no? montaje. Ah, No, yo es jamás. montaje. Ok, ¿y acá? ¿Y acá? Hola, bebé, ¿estás ocupada? ¿Nos podemos ver hoy? Santi, mi amor. O sea, mi amor. Aún no se va Felipe a su oficina. Entonces me avisas para ir a tu casa, mi amor. O sea, en mi propia casa. Cecilia, en mi propia casa. Yo también tengo ganas de Es verte. un montaje, te lo juro. Ah, montaje, o sea, yo gasté tanto dinero ponchándole los teléfonos para que tú vengas y me digas que es un montaje, por favor. Y mira cómo dice ahí. O sea, que tú para la playa, al odontólogo, con tu hermosa sonrisita, ¿no? ¿Ah? Pero, veamos el último. Ceci, mi amor, ya no aguanto más, ya sepárate de Felipe.
Y mejor tú y yo hacemos una vida juntos. ¿Qué cosa? No, bebé, o sea, era tu bebé. Lo nuestro es una aventura y es muy deliciosa. Pero ya no puedo dejar a Felipe. O sea, él me da estabilidad económica que tú no me das. Claro, a ti nunca te faltó nada. A ti nunca te faltó nada. Y espérate que tu regalo sigue. Espérame un ratito. Tu regalo sigue. Sigue, aquí está, mira. Mira, mi amor. Yo, a pesar de todo. ¿Pero qué es esto? Mi amor, Felipe, tú querías un no viaje. puedes hacer eso. ¿Verdad? Tú querías un viaje. Pero para todo hay una explicación, déjame explicar. No, ¿qué explicación? Ahí está para que te vayas de viaje, pero sin retorno. Deixa esse negócio aí. Olha a cara dela, olha a cara dele. Ele tá nu aqui, ó. Eu sou um empresário, ele tá nu. Tá vendo? Meu amigo, minha mulher, entendeu? Nunca imaginei o que aconteceu. Tu acha bom nisso? Tu acha bom Olha o que nisso? aconteceu. Tu acha bom nisso? Olha o que aconteceu. Tu acha bom nisso? Vai ser bom pra você. Tá bom. Beleza. Precisava disso, né, mesmo? É, Praticamente deu tudo. A gente tem Deu tempo, tudo. tem tempo. Te dei tudo. Beleza. Entendeu? Aí tu falou, passivo. Entendeu? Eu te dei tudo. Te dei tudo. Me Não precisava faz disso. o favor. Não precisava. Isso não se faz. Não precisava disso, viu? Isso não se faz. Não se faz meu comigo. Não se faz comigo. Tá vendo? É. Meu amigo, velho. Meu amigo, entendeu? Sai, rapaz, vai. Pegou ele com o carro dele, dela, né? E aí tá aqui, ó. Entendeu? E ela me pedindo terreno, pra deixar várias coisas, entendeu? Não vai dar assim, não dá. Entendeu? Não vai dever. Todos nós somos sabedores do mau caratismo do homem. Todos nós conhecemos a natureza inferior do homem, principalmente em relação à mulher. Homem adúltero, homem pilantra, camarada que assedia a mulher, a namorada, a noiva, entre aspas, do amigo. Todos nós aprendemos de muito cedo a respeito do homem e o seu mau caratismo. Nós aprendemos ouvindo, vendo, e nós mesmos, como homem, conhecemos nossa natureza caída em relação à sensualidade da mulher, a nossa atração por mulher. Todos nós conhecemos o limite. Todos nós sabemos quando se passa do limite em relação a ser pilantra. Nós escutamos desde a nossa pequenez, da nossa infância, homens vistos como mau caráter em relação à relação conjugal e outros aspectos também. Quando você ouve sobre crime, já se vê logo a imagem de um homem e não de uma mulher. Quando se vem à mente contextos de violência, já se vem à mente homens, já por todo esse contexto que há gerações, há décadas, se traz sobre o mau caratismo do sexo masculino. A minha geração mesmo foi crescendo ouvindo que o homem é mau caráter das mulheres, que o homem adultera, que o homem trai, que o homem saía, bebia, virava à noite, não se importava tanto com a família, com a esposa, e que a mulher vivia mais pro lar, mais pro relacionamento, voltada mais para a fidelidade. As mulheres, quando iriam comentar sobre o homem, sempre comentando o homem mau caráter, o homem cafajeste.
as igrejas, as pregações, até hoje se ouve dentro desse contexto, sempre é jogado pro lado do homem, um homem mau caráter, que as meninas devem estar tomando cuidado, que as meninas devem estar se prevenindo desse tipo de homem, desse tipo de situação. Os abusos que mulheres sofreram na mão de homens mau caráter, violência em todos os aspectos contra a mulher. Então, temos aí décadas e décadas dentro desse contexto. E estão aparecendo grupos intitulados Red Pill e Migtol. Parece que tem esses, tem outros eu não conheço. E estão falando do outro lado da moeda. Eles estão trazendo o contexto dessa geração. Que a mulher dessa geração não é a mulher da geração da sua avó, da sua bisavó. Tanto a geração de mulheres e de homens, eles estão em outra pegada. Você vê aí contextos aí, mulheres vivendo aquilo que elas criticavam nos homens do passado. Então, não é que os homens estavam errados. Elas que estavam erradas de não serem pilantras, de não serem mau caráteres. Então o homem estava certo. Porque agora elas estão certas. Elas saírem, curtirem, ficarem bebendo, virando à noite. Eu vi um contexto da mulher falando que já teve 50 homens, a 880. Parece que não tinha chegado nem aos 30 anos de idade. E isso tem contagiado uma geração. Mulheres que elas saem para pegar homem. Então, quando é o homem, é errado. Mas quando é elas, então é certo. Então você vê que é uma mulher, ela confusa. Ela trocou os papéis, inverteu os papéis. Aquilo que era errado agora é certo porque elas estão fazendo. E tem contexto no meio religioso também. Aquilo que era errado antes, hoje é certo. Porque alguns líderes, algumas pessoas no contexto da religião, eles estão fazendo aquilo que eles falaram que era pecado. Lá atrás era pecado, mas a geração de hoje, até de homens com mais idade, mulheres, agora não é mais errado, é relativo. Então algo que era pecado antes, hoje é relativo. Então a gente vê um esfriamento. Quando fala esfriamento do amor, está dentro de um contexto de verdade e justiça. Porque o amor é verdadeiro e é justo, mas não no contexto do mundo, no contexto de Deus. Então, a verdade e a justiça têm se esfriado. E se a verdade e a justiça têm se esfriado, é porque a mentira e a injustiça estão bem fervorosos nessa geração de homens e mulheres de hoje. Tanto de igrejas, entre aspas, como fora. E nós vemos esse discurso feminista dentro das igrejas, nos púlpitos. As pregadoras estão tomando conta, pastoras estão tomando conta. Então muitas líderes mulheres tomando conta, mulheres se destacando, alcançando altas posições, altos salários. Quando não é pelo seu trabalho, é por um divórcio, ou por um homem rico, ou por uma herança, etc. Então a mulher está tendo uma certa força dela por causa do marido, por causa de um filho, por causa de alguma questão que está trazendo mais evidência a ela na sociedade. E isso influencia dentro do ministério, da igreja. Então, até homens, pastores, eles com um discurso feminista. É uma mensagem não inspirada pelo Espírito Santo, é uma mensagem inspirada pelo feminismo. Porque tem medo da rejeição dessas mulheres, que geralmente mulher é um grupo maior, quase em todo lugar tem mais mulheres. E ficar contra o mundo é ficar contra a maioria no mundo, porque a Bíblia fala, maior o que está em nós do que o que está no mundo.
mas é uma questão de fé. Então, pelo medo dessa influência feminista e das próprias mulheres, muitos homens e até mulheres cristãs que conhecem a doutrina, que até viveram ela numa certa geração, que a Bíblia fala para não remover os marcos antigos, até essa galera aí, elas estão se encurvando para o espírito do anticristo na manifestação feminista. É sempre um discurso exaltando a mulher, mas não a mulher sábia, a mulher de uma forma geral, até a mulher maligna e perversa. E sempre trazendo o homem para submissão, subordinação. Então, sim, sempre inferiorizando a masculinidade do homem. A masculinidade hoje ela é inferiorizada, ela é vista com maus olhos por essa sociedade e até dentro dos ministérios das congregações. Falar do homem mau caráter não é novidade para ninguém. Falar do mau caratismo masculino, do homem sem Espírito Santo, do homem caído, isso não é novidade para ninguém. Mas para essa geração de hoje, falar do mau caratismo da mulher é novidade. Por isso que esses movimentos aí, Red Pill, Migdol, eles estão ganhando evidência. Porque a igreja, entre aspas, pastores, líderes, eles se omitem no que a Bíblia já fala antes desse movimento existirem. A Bíblia já fala da natureza caída, tanto do homem, como a Bíblia fala da natureza caída da mulher. A Bíblia já exorta ao homem tomar cuidado com a mulher mau caráter. A Bíblia já ensina o homem a se precaver da mulher adúltera. A Bíblia já ensina o homem a vigiar em relação à mulher sensual e sensualizada. A Bíblia já repreende a mulher mau caráter, mas esse tipo de abordagem de pregação não é popular. Geralmente não vai fazer você ganhar voto nas eleições. Não vai fazer você ser bem visto entre as mulheres, no contexto de serem a maioria de ministérios maiores, de congregações, geralmente ser bem visto. Então essa parte das escrituras, dentro desse contexto, ela não é pregada, ensinada, por causa que o espírito do feminismo sobressai dentro desse contexto, nesses lugares. Pregadores, pastores, que quando vão até abordar esse assunto, é sempre de uma forma tímida e passiva. Não transmite convicção, não transmite fervor. Eles estão dentro de um contexto, muitas vezes fora do contexto que a Bíblia fala. Uma mulher, uma filha, um amigo, que é a esposa, e etc. Pessoas que estão fora do contexto. Então, para não gerar um constrangimento, não se prega realmente o que deve se pregar e como se deve pregar esse texto dentro do contexto que tem vários textos dentro das escrituras falando da mulher mau caráter. Quando eles vão abordar o tema da mulher mau caráter, generalizam e vão puxando ali pro homem, né? Para não ficar tão evidente a especificação que é para a mulher. Então sempre estão conjecturando num contexto de humanidade, como todos têm, né? Fora de Cristo, a natureza caída. A pessoa tem suas limitações, tem suas fraquezas e etc. Mas tem pontos que é específico. É pro homem.
Ali está falando do homem e ali está falando da mulher. Ali não é generalizar, não é contextualizar e levar para outro sexo. É aquele sexo. Tá falando ali do homem casado. Não, ali tá falando do homem solteiro. Tá falando da mulher solteira. Não, tá falando do homem casado. Não, ali tá falando para membro. Ali tá falando para liderança. Eu já participei de escola bíblica que o texto estava falando de liderança. E a pessoa contextualizou para os membros. Não que não possa, que a palavra serve para todos. Mas a ênfase do tema, da lição, é a liderança. Mas vão fugindo do assunto. Então, estão fugindo desse assunto. Aí esses movimentos, Red Pill, Migdol, eles vão lá e falam a real da mulher mau caráter, do mau caratismo da mulher. E eles estão achando que são a última bolacha do pacote. Eles estão se achando os tais, como se fossem os descobridores do Brasil. Mas isso já está na Bíblia. Isso já está nas Escrituras. A condenação, a repreensão, a exortação da mulher mau caráter é porque não prega, é porque não se ensina, é porque não se enfatiza nos ministérios, nos pastores, nos pregadores. Nem palavras, nem obras. Tem lugar que não tem moral para falar sobre isso. Tem pastor que não tem moral para falar. Tem líder que não tem moral para falar isso. Tem ministérios que eles não têm moral para falar. Porque as mulheres de lá são tão feministas quanto as que não estão, que não frequentam a congregação. Então essa galera aí desses movimentos aí, eles estão falando do mau caratismo das mulheres. Deus está usando as pedras que Deus falou que usaria. Se os discípulos fossem calados, porque tem gente que tem ousadia, tem coragem, tem inspiração, tem chamado, não só dentro desse contexto aqui, mas de vários outros contextos, dentro das Escrituras, não só no contexto exortativo, repreensível, mas também de consolo. São pessoas sinceras, verdadeiras. Eles têm inspiração para falar sobre aquilo ou sobre outro assunto, mas tem um povo que eles fazem um monopólio. Eles se apossam ali do púlpito da igreja, das cadeiras. E é deles e de mais ninguém, de quem eles quiserem. Nem o Espírito Santo tem liberdade ali. O Espírito Santo está longe desses lugares. E onde não tem o Espírito Santo, vai ter outro espírito. Então, porque diz que a casa é limpa, não se enche do Espírito Santo e vem outros 7 pior. Então, e o espírito do feminismo vem com outros espíritos e com outras coisas que trazem muito mal às pessoas, principalmente no contexto de reino e justiça de Deus. Em alguns lugares não tem nem reino, nem justiça, nem dos homens, dirá de Deus. Então, quando eu faço em alguns vídeos menção aí da lei do masculinicídio, eu faço também menção da lei João da Penha. E abrindo e fechando um parênteses aqui, vocês sabiam que a lei Maria da Penha, ela foi criada em homenagem a uma mulher que supostamente sofria violência do marido. Mas hoje se sabe que essa mulher não sofria violência desse homem. Ele era um bom marido. Aí ela explica que aquilo ali era tipo uma violência psicológica, mas ela nunca apanhou dele, nunca sofreu essas coisas que a lei Maria da Penha condena. Ela não sofreu isso. Então é uma incoerência. Se eu conseguir encontrar o vídeo, vou deixar no comentário ela falando sobre isso. Voltando aqui ao contexto que realmente estou querendo transmitir aqui, é que hoje não se vê que existe mulheres mau caráter. Homem não é novidade. Todo mundo sabe, gerações falando sobre isso. Mas sobre a mulher mau caráter. Mulheres que mentem, que foram abusadas para arrancar dinheiro. Mulheres que mentem sobre as crianças serem abusadas pelo homem. E o homem
sofre abuso, sofre violência, perca material, perca moral. E tantas percas, quando descobre era uma falsa acusação. E a mulher não tem a punição devida para a sua mentira, para a sua calúnia. Por isso que eu trouxe no contexto de criminalizar mulheres mau caráter, que têm essa atitude, mulheres que adulteram e se vitimizam, e o homem perde seus bens materiais, perde a guarda das crianças. Isto é, quando o filho é deles, quando se descobre que nem o filho era deles, a vida toda ali cuidando de uma criança que não era dele, a mulher sabendo, ela sabendo. Tem um contexto de um vídeo que o rapaz está conversando com a filha e ele falando que era o último dia da pensão, ela já adulta, e a própria menina fala que a mãe falou que ela não era filha dele. A mãe estava recebendo pensão sabendo que o rapaz não era o pai. Quem vai ressarcir financeiramente esse homem? E a moral dele? E o psicológico dele? Não, mas isso não importa. A agressão psicológica é só contra a mulher. Quantos homens sofrem agressão psicológica da mulher dentro desse contexto, mas também xingamentos, a mulher sempre diminuindo. Tem contexto aí da mulher trair e ainda debochar do cidadão, ainda fica com patrimônio para gastar com o Ricardão. Então tem vários contextos que o homem sofre uma agressão psicológica, moral forte. Ele é roubado, ele é saqueado no seu contexto daquilo que ele trabalhou, se esforçou para ter. E quando nós vemos todo esse contexto aí, é sempre pro lado da mulher, e até da mulher mau caráter. A mulher que não tem vergonha na cara. E a sociedade vitimiza essa mulher mau caráter. A mulher pega lá em adultério da Bíblia, ela não ficou se vitimizando. Ela não ficou jogando a culpa no marido dela se ela tinha, porque ela adulterou. Ela não ficou criticando o homem, porque no contexto da lei ali, tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados. A Bíblia fala que o homem que adultera com a mulher, ele também deveria ser apedrejado. Ela não ficou nem usando esse contexto para se justificar. Ali era o erro dela. Não era o erro dele ou o erro do outro, era o erro dela. E Deus sondou o coração dela e viu que ela estava arrependida, senão ele não tinha perdoado. Deus não perdoa onde não tem arrependimento. Aquelas lágrimas dela ali eram uma oração. Ela não ficou se vitimizando, ela não ficou culpando o homem por ser adúltera, como geralmente mulheres são adúlteras e elas buscam justificar o adultério delas, não assumem. É por causa disso, é por causa daquilo outro, falta de atenção, o camarada trabalha demais, o cara trabalha demais, adultera, se não trabalha, adultera também, porque fala que não tem as coisas. Então sempre tem uma desculpa, que pecou porque foi o outro. Então sempre tem um vitimismo, e o feminismo traz muito esse contexto do vitimismo, de não assumir o erro. Então a mulher ali, ela foi perdoada, ela foi justificada, porque ela assumiu, no seu silêncio ela assumiu o erro dela. E o Senhor falou, vai, não peques mais. Deus não concordou com o que ela fez. Falou, vai, não peques mais. Então qualquer pessoa pode errar, nós erramos, falhamos, mas você arrepende? Você assume? Ou você vai falar que foi o marido? Você vai dar uma explicação teológica, escatológica, de vitimismo religioso, ou social, ou político, ou financeiro, sei lá. Vai ficar usando desculpas para falar que você não é uma adúltera. Então dentro desse... Não foi ela que falou assim, quem não tem pecado tira a primeira. A mulher adultera, é pilantra, é safada. Quando se vai julgar e aplicar a condenação à proporção do seu erro, a própria fala, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Você vê que não tem arrependimento numa criatura dessa.
Uma pessoa mau caráter no contexto de Deus é uma pessoa que não se arrepende, não assume os seus erros. Errar. Eu erro, você erra. A questão é, você assume, eu assumo, sem botar a culpa em outro. Então, uma pessoa para Deus, dentro desse contexto, é uma pessoa de bom caráter, ou mesmo saiu do mau caratismo e está, no mínimo, entrando ali para ser uma pessoa de bom caráter. Então não foi ela que ficou lá se auto-justificando, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu vejo vídeo de mulher traindo, mulheres fazendo coisas que não devem, não somente vídeos, mas no dia a dia. Não só no contexto de adultério, outros contextos, de outras coisas, a pessoa que não tem pecado atira a primeira pedra. Você vê que não tem nenhum sentimento ali de arrependimento, de quebrantamento. Uma pessoa exaltada e soberba, mesmo no erro, mau caráter. Então, deveriam ter leis que pudessem colaborar para que isso não fosse visto como algo normal. Então tem a lei do feminicídio, não muda o caráter de ninguém. Leis humanas não mudam o caráter de ninguém, mas amenizam para as próximas gerações. Quando você trabalha nas bases. Então, muita violência, muitas questões, quem sabe foram evitadas por causa do feminicídio. E dentro desse contexto, muito do mau caratismo da mulher, de querer dar o golpe, enganar, se ela souber que ela vai ser cobrada materialmente, socialmente, religiosamente, no contexto da terra, pode-se evitar que as pessoas, as mulheres, vejam isso como algo normal. Então, se você dá vazão a não condenar o erro, você está aumentando aquilo ali. Agora eu quero dizer que aqui pode passar pano. Para homem, para mulher, aqui passa pano. Mas quando chegar lá diante de Deus, vai ter passar pano não. Você se arrepende e Jesus passa o sangue dele sobre você e te limpa, para você chegar lá limpo. Ou você não se arrepende, chega lá sujo e vai receber sua condenação. Não adianta querer chegar lá em Deus e dar uma de vitimista por causa do seu sexo, não. Não adianta chegar lá e querer botar culpa em outro porque você pecou, não. Lá é eu e Deus, você e Deus, e cada um vai dar conta de si. Então Deus está passando o sangue dele aqui, para quem se arrepende, o sangue do seu Jesus, que perdoa pecados, que purifica a mente, e o Espírito Santo que muda o nosso caráter. Agora lá não. Quando for se apresentar diante de Deus, lá não é para se arrepender, pedir perdão. Lá é para acertar a conta. Quem chegar lá devendo está lascado. Agora quem se arrepender e se converter em Cristo como único Senhor e Salvador, vai chegar lá sem dívida, a escolha é sua. E pessoas que não estão pregando a real, que estão colaborando com o feminismo, vai receber tanto quanto aqueles que não conhecem. Tanto quanto você que conhece, que omite as escrituras, que omite a palavra, que omite a verdade. E até dentro do meio religioso evangélico, tem mulheres dentro desse contexto, pessoas querendo se dar bem. Tem mensagem que você percebe ali, ensinando a mulher a arrumar alguém para se dar bem. E dentro do contexto também é sempre um evangelho para as pessoas se dar bem, o homem se dar bem. O evangelho de glória e honra e louvores humanos é sempre para as pessoas se dar bem. As pessoas querem se dar bem, até a custa do evangelho. As pessoas usam o nome de Deus em vão para as coisas animais, terrenas e algumas até diabólicas. Eu vi uma mulher uns anos atrás, ela fazia trabalhos sociais e ela falando, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Por um tempo ela se elegeu a deputada. Depois eu vi ela falando sobre, naquela mesma época, quando ela se elegeu a deputada, eu fiz isso, eu fiz, eu já percebi na hora, eu estava começando a buscar Deus, isso é uns 20 anos atrás.
Eu já percebi na hora, eu falei, o discurso dela mudou, ela falava que era Deus. Agora que ela se elegeu, já não é Deus, é ela. Ela que fez, ela que fez, ela que fez. Então mudou. Então assim, já usando dentro do contexto religioso, aquela situação de bênção de Deus para proveito próprio. Não é primeiro vem o teu reino e tua justiça, não. As pessoas estão primeiro vem o meu reino e a minha justiça, que o reino é a justiça da própria pessoa. E muitas vezes é injustiça contra Deus e contra o próximo. E está transmitindo uma falsa inspiração e um contexto errado fora do texto do Espírito Santo na revelação. Então, os pastores, pregadores, eles não pregam enfaticamente o mau caratismo da mulher, do homem, anos pregando sobre, mas da mulher. E essa geração de hoje não tem aprendido sobre isso. Aí Deus está usando as pedras, levantando o movimento, Red Bull, Migdol, para pregar sobre o mau caratismo da mulher, porque a igreja se omite, homens se omitem, mulheres se omitem, os representantes de Deus se omitindo. E Deus não vai deixar o evangelho sem ser pregado por causa de omissão do Senhor ou de senhora alguma. O evangelho ele vai continuar sendo transmitido, ainda que as pessoas que estão falando sobre essa doutrina aqui da palavra não tenham nem consciência que está aqui, porque já está na Bíblia a pregação e a repreensão contra a mulher mau caráter. Já está nas Escrituras. Vários textos, vários versículos, contextos de capítulos, de livros falando da mulher mau caráter. No Velho Testamento tem a Jezabel. Quem é do contexto religioso, que tem um mínimo de leitura, que ouviu ao menos alguma coisa, já conhece a Jezabel do Velho Testamento, que perseguia Elias. Aí tem a mulher de Herodes, que era a mulher de Filipe, seu irmão, que perseguia João Batista. Aí já tem a mulher lá do Apocalipse, a Jezabel, do capítulo 2 ali, de Tiatira. Vê ali que era até uma igreja boa, um pastor bom, mas permitia que Jezabel ensinasse, doutrinasse a igreja, o espírito do feminismo. Então assim, tem vários contextos já falando dessa mulher mau caráter dentro das Escrituras. É claro que ali está falando de um sistema. Ali no Apocalipse é um sistema de adultério e de prostituição espiritual contra Deus. Mas ali se enfatiza esse sistema também feminista. Dentro das igrejas, dentro das mulheres, tomando a liderança. E no espírito anticristo, na manifestação do feminismo. E cadê os teólogos? Cadê esse rodo de faculdade teológica? Esse rodo de professor de escola dominical? Esse rodo de professor teológico? Cadê esses bacharel? Cadê esses cursos teológicos, essas formações? Cadê a influência desses anel que vocês usam aí no dedo? Cadê essa influência para abater esse espírito contra Cristo no ministério? Onde Deus precisa ou permite movimentos fora de Cristo, ensinar e doutrinar as gerações de hoje, até dos crentes. Tem um canal aí, o rapaz falando que estava com dó dos rapazes dentro da igreja, porque eles eram muito bobinhos, não sabiam de nada, e não tinha muito conhecimento, e ele achava muito importante estar ali ensinando os rapazes da igreja. Essa igreja não tem pastor não tem líder não tem professor de escola dominical não tem Bíblia não. Preciso o rapaz, o jovem, um homem crente, buscar lá no mundo os ensinamentos de Cristo, que deveriam estar dentro do ministério, dentro da igreja, na boca de pastores e de líderes, não só de uma forma teórica, mas de prática, colocando o homem no seu devido lugar de sacerdote, exaltando a varonilidade do homem e colocando a mulher no seu papel, a qual Deus a levantou no ministério, não só de palavras, não tem fervor não,
Sempre que vai transmitir algo como esse, é sempre tímido, passivo, submisso ao espírito do feminismo. Cadê a ousadia do Espírito Santo? Cadê a força, o poder de Deus? E vem me falar que esses movimentos que acontecem dentro de igreja é o Espírito Santo na sua totalidade? Movimentos gerados simplesmente por um contexto das coisas dessa vida, em alguns casos. Então, olha a visão que essas pessoas estão tendo, que dentro das igrejas, dentro dos ministérios, não se tem essa doutrina, não se tem esse ensinamento. Eles acham que eles que criaram isso aí, o movimento que fundou essa doutrina aí, de repreensão, de exortação ao mau caratismo da mulher. Não, já tem na Bíblia, já tem nas Escrituras, vocês estão atrasados. Vocês aí do movimento aí, Red Pill, Migdol, vocês estão atrasados. Já tem isso aqui na Bíblia, já tem isso aqui na palavra. A palavra de Deus nunca vai ficar atrasada ou para trás, ela está para frente. As coisas que vai vir amanhã, que vão acontecer amanhã, já está aqui nas Escrituras. O problema é que quem deveria transmitir isso aqui, a palavra de Deus, é omisso. Não é as pessoas que Deus queria lá, em alguns casos. Mas eu clamo e peço a Deus pelo avivamento em nome de Jesus. Mas o avivamento verdadeiro do Espírito Santo, o avivamento verdadeiro do Espírito do Senhor, de sabedoria, de ciência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor de Deus para essa geração. Porque avivamento verdadeiro, que não traz sabedoria, não traz discernimento, não traz conselho, não traz fortaleza, não traz conhecimento, temor do Espírito Santo, não é avivamento de Deus. É um avivamento de espíritos enganadores, mas não é avivamento de Deus. Avivamento real de Deus traz a unção verdadeira. Está nos 7 aspectos do Espírito Santo, dos 7 espíritos que estão diante de Deus. Esse é o avivamento que Deus quer trazer para essa geração. Um avivamento de entendimento, de compreensão espiritual e vivência fervorosa da palavra de Deus. No arrependimento, na conversão e na confissão em Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.